E você, Leandro, como foi? Então, para mim foi mais um pedido de socorro, assim, né? Eu tava, porque é difícil você não se entender, só achar que é um estranho e as outras pessoas te julgar por Que isso, você não né? se encaixa em Você nada. não se encaixa em Nada. nada. Aqui não tem lugar para mim. E a convivência com as outras pessoas é muito difícil. As Terrível. outras pessoas também não entendem isso. E o relacionamento em casa, né? Ser casado com um autista não é fácil, né? Então, Carlos, que eu não diga. é fácil. Então você imagina, o relacionamento em casa, né? Então tudo isso era muito difícil. E o diagnóstico para mim veio dentro já, eu já estava já trabalhando com crianças, né? Então a formação minha é dentro do desenvolvimento humano. Também estou na minha terceira faculdade, hoje faço psicologia. Eu acho que é um dom do autista, né? Ele não consegue ficar parado. Ele foca, Junto com o autismo vem as altas habilidades, né? E que fique claro aqui, eu vou te interromper já, né? Desculpa. Mas que altas habilidades não é só o QI acima da média, mas é algo que a gente tem o hiperfoco em coisas que a gente se interessa e aí a gente vai ficar entendendo daquele assunto. Sim. Mas o que não interessa a gente nem passa ali, né? Desculpa. E aí foi. Eu já estava trabalhando com as crianças e eu comecei a perceber que a gente ajudava mais crianças autistas. E eu me identificava muito com elas. Eu falava assim, puxa, isso aí também, eu era assim também quando eu era criança, mas também comigo também acontecia isso. E foi aí, então, que eu fui buscar ajuda, né? E o diagnóstico, para mim, assim, foi muito bom. Assim, eu acabei não tendo esse período de luto, porque para mim foi muito revelador. Porque você se vê como você não é um estranho, você não é um deslocado. Essa é a As parte coisas boa. as coisas começam a ter explicação. E o legal foi que assim, eu já de imediato já comecei a procurar ajuda. É lógico que é algo progressivo. Você não vai já, né, de cara querer alterar tudo, tal, mas você começa a entender que tem coisas que você tem que melhorar, que tem que buscar, né, intervenções para você poder tá melhorando. Então, para mim, foi muito revelador. E para as pessoas também, né? Por exemplo, o ambiente em casa, ele começou a melhorar, porque tem coisa que até hoje a minha esposa, ela sabe que ela tem que me dar um suporte, ela tem que dar um apoio, porque ela sabe que eu tenho uma dificuldade ali. Indiferença, né? A sociedade já não entende muito assim. Por você ser funcional, teoricamente, é difícil você conseguir provar que você tem uma dificuldade naquilo, né? Então, a faculdade, por exemplo, é um campo onde é muito complicado para mim. Por eu hoje estar em humanas, eu fiz engenharia primeiro, né? Então, olha aí. Exatas. lá. A exatas sempre está na vida do autista. Vai na exatas. Só que eu comecei a trabalhar com crianças e me interessei por essa parte humana. Eu sabia que ia ser difícil. Aí eu fui para a psicologia. Enquanto está na parte ali de provas, tal, que eu tiro de letra, mas tem um estágio chamado estágio de observação social. Eu não consigo passar nesse estágio. Você tem que ficar observando o comportamento social. É o meu déficit, eu tenho uma dificuldade disso. E para explicar isso para a faculdade, para o professor, que você tem uma dificuldade nisso. As pessoas não acreditam. Tem o laudo médico, o médico pedindo suporte, toda a parte psicológica, psicólogo pedindo suporte. Mesmo assim, é difícil para eles compreender, porque é algo invisível, você entende? Então, sim, invisível. Por mais que, né, para mim foi revelador, ainda traz muitas dificuldades até hoje.